eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre 6 calcadores que vão mudar a sua forma de costurar, tá bom? Quem acompanha o canal já sabe que eu fiz um desafio, um pé de máquina para cada coisa, onde eu mostrei 52 ferramentas de um kit específico que eu comprei, que vem um monte de calcadores, alguns até repetido a mesma função, mas várias funções diferentes também tem lá e muitos calcadores bem legais. Se você não acompanhou esse desafio, vou deixar a playlist aqui no card para você assistir todos os vídeos, tá bom? Com base naquela lista, né, que são 52 peças, eu resolvi fazer esse vídeo. Separei apenas 6 daquela lista, que são calcadores que eu considero essenciais que você tenha no seu ateliê, tá bom? Eu vou mostrar aqui, são funções simples, né, que já vão dar um upgrade, que já vão mudar definitivamente a sua forma de costurar, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, esses são 6 calcadores que eu separei, que vão mudar a sua forma de costurar, que vão facilitar a sua costura, tá? Se você não acompanhou o desafio um pé de máquina para cada coisa, que eu mostrei um kit de calcadores, ó. Esse é o kit. Ele tem 52 peças e eu mostrei cada calcador em um vídeo, tá? Mostrando como funciona, como que usa e tal. Bom, desse kit, se você não quiser comprar as 52 peças, que é assim, como eu mostrei nesse vídeo, que tem calcadores que repete, tem calcador que faz a mesma função e aí, às vezes, não precisa de tudo isso, né? Às vezes você não vai precisar usar todos esses calcadores. E como eu sou muito da questão de você comprar só o necessário, só aquilo que realmente vai fazer sentido que você vai usar, eu separei aqui 6 calcadores que eu acho que vai mudar totalmente a sua forma de costurar, tá? O primeiro calcador que eu separei aqui são os calcadores para fazer casinha de botão, tá? No meu kit, ele veio esse daqui, tá? Esse aqui, você consegue utilizar só em máquina que não tenha programa de casinha de botão, tá? Esse daqui é o que veio na minha máquina de costura, que tem programa para fazer casinha de botão, que é aonde você coloca o botão aqui dentro, ó. Deixa eu abrir aqui para você. Você coloca o botão aqui, ó, e o próprio programa faz o movimento da casinha, tá? Diferente desse, que só dá para usar naquelas máquinas que tem o passo a passo da casinha de botão, tá? Aquele que tem um lado só, depois outro, enfim. Na minha máquina eu não consigo utilizar esse. Então, por que é importante ter um calcador de casinha de botão? Porque eu não sei se você já fez casinha de botão na mão, mas não fica igual, tá? Não fica bom, não fica preciso, né? Ah, dá pra usar? Dá pra usar se você não tem condições de fazer diferente disso. Mas se você tem como ter um calcador desse, gente, vai mudar a sua vida. Principalmente se a sua máquina, ela tiver um programa que faz a casinha de botão. Se ela não tiver, esse daqui atende muito bem, tá bom? Então, esse é o primeiro da lista. O segundo, que ainda é um complemento do primeiro, é o calcador para colocar botão, tá, gente? Ó. Esse aqui é um calcador para você colocar botão na máquina, que já é, tipo, absurdo, tá? Você não ter que colocar a mão ali, o botão, que também não fica preciso, tá? A máquina, ela dá mais precisão, ela tem uma tensão, ela tem uma força que a mão não vai conseguir, ainda mais questão de padrão, né? É muito difícil você manualmente conseguir manter o padrão, tá? Então, esse é o segundo calcador. O terceiro dessa lista é esse daqui, gente. Eu não sabia
que podia ser tão incrível esse calcador aqui. Esse calcador, ele é para costurar malha na máquina de costura, na máquina doméstica. Se você costura um tempo na máquina doméstica e não tem um calcador desse, você sabe o quanto é difícil costurar malha lá. É um grande desafio, porque a malha, a máquina, ela puxa a malha para baixo, né? Para onde fica a bobina. É super difícil. Com esse calcador aqui, esse problema tá resolvido, tá? Ele tem essa alavanca aqui, ó. Tá vendo? Essa alavanca aqui que faz criar um fluxo, né? Que ajuda a movimentar. Porque como a malha ela é muito fina e ela tem elasticidade, a máquina tem uma certa dificuldade de puxar ela. E esse calcador aqui de malha, ele vai ajudar exatamente isso, tá? Seguindo a lista, esse calcador aqui. Esse calcador, ele é de Teflon, tá, gente? É um material diferente, ó. Que por ele ser desse material, ele desliza em certos materiais que a gente tem que costurar. Por exemplo, costurar malha na máquina doméstica é uma dificuldade. Costurar sintéticos, plásticos, couro na máquina doméstica também é uma outra dificuldade. E esse calcador aqui, ele vai resolver essa dificuldade, tá? Por ele ser desse material, ele vai criar uma aderência a mais e vai facilitar você costurar ali e ele deslizar sobre o material, tá? Esse é um calcador incrível. E o outro calcador que eu separei dessa lista é o calcador para viés ajustável, tá? Eu acho que, tipo, é uma questão comum, né? Você usar viés na costura. Se você já usou, você sabe que é um negócio simples, né? Se você comprar um viés pronto, não demanda tanto trabalho assim, né? Só que o que acontece? Às vezes, você tá costurando e você não percebe que a parte de baixo do viés não tá no lugar certo. Então, você tem que, só depois que você costurou tudo, você percebeu que a costura não deu certo. Aí, você tem que desmanchar tudo para poder costurar. Só que com esse calcador aqui, você vai ter um guia. Por quê? Porque o viés ele vai ficar aqui dentro. O que esse calcador que vai cuidar do viés tá no lugar certo com cada lado, ó, vou simular aqui. O viés ele tá assim. Então, ele vai garantir que ambos os lados estão corretos para você fazer a costura. E o fato dele ser ajustável, ó, é o fato de você conseguir utilizar várias medidas de viés nesse aparelhinho aqui, tá? Normalmente, você compra esse calcador aqui específico. Um para viés de 2 centímetros, um para viés de 1 centímetro e assim por diante. Esse daqui, ele engloba vários tamanhos, até 2,5 centímetros aqui, que você consegue ajustar, desde o menor para o maior, tá bom? E o último dessa lista aqui é esse daqui, gente. Esse calcador aqui, eu nem sabia que tinha essa função de calcador, mas eu já amei demais, porque esse calcador aqui, ele é para franzir tecido, tá? Ó, ele tem uma aberturinha aqui dentro, né? Onde você vai colocar o tecido e ele já vai passar a costura, já franzindo o tecido de forma uniforme, gente. Você só vai ter que configurar o ponto, igual eu mostro em outro vídeo específico sobre esse calcador aqui. Depois eu vou deixar todos os links aqui no card para você dar uma olhadinha em todos os vídeos que eu mostro sobre cada um desses calcadores aqui, tá bom? Então, esse calcador aqui, ele vai facilitar, porque dependendo do que você faz na costura, você precisa franzir com frequência. E aí, você fazer, mesmo que na máquina, que você aumenta o ponto,
Depois que você vai puxar a linha, é tudo manualmente. É difícil manter um padrão nesse franzido. Agora, com esse calcador, você consegue, tá bom? Então, esses são os 6 calcadores, tá? Ó, lembrando que aqui eu coloquei 2 para fazer a mesma função, mas é apenas um, tá? Depende da sua máquina. Então, vai depender da estrutura que você tem aí em casa, tá bom? Mas se eu tivesse que falar para você hoje, eu quero comprar uns calcadores para me ajudar aqui, para facilitar o meu trabalho na costura, qual você indicaria? São esses aqui. Qualquer um desses que você comprar, eu já acho que vai valer muito a pena por conta da facilidade que ele vai fazer, né? Ele vai trazer uma facilidade diferente para sua costura, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!